Oi, gente, agora eu vou continuar a leitura de Grande Sertão Veredas. E eu parei nessa página aqui. Então, vamos continuar. Só o que mesmo devo de dizer, como atiro bem, que vivo ainda por encontrar quem comigo se iguale em pontaria e gatilho. Por meu bom de desde mocinho, alemão Vups pouco me ensinou. Naquele tempo já eu era dono de qualquer cano de fogo, revólver, clavina, espingarda, fuzil reiuno, trabuco, clavinote ou rifle. Honras não conto alto, porque acho que acerto natural, assim é de Deus, dom dado. Pelo que compadre meu Quelemem me explicou, que eu devo de, noutra vida, por certo, em encarnação, ter trabalhado muito em mira em arma. Seja, pontaria, o senhor concorde, é um talento todo, na ideia. O menos é no olho, compasso. Aquele Vups era profeta? Certa vez eu não sabia, total. Tinha nunca botado a mão naquilo. Faz mal nenhum, o adivindo disse. Você forma comigo que sou tão no taco. João Nonato, com o escopil, jogam de contralado. Aceitei. Combinado ficou que o adivindo pudesse me superentender e pronunciar cada toque, com palavras e noção de conselhos, mas sem licença de apoiar mão em minha mão ou braço, nem encostar dedo no taco. É de ver que, mesmo do jeito, não bobeei um ceitil. O adivindo me lecionava o rumo medido da vantagem e eu encurvava o corpo, amolecia barriga e taqueava o meu chofre, querendo aquilo no verde. Era o justo repique. Umas carambolas de todos estalos, retruque e recompletas, com recuanço, ladeio perfeito, efeito produzido e reproduzido. Por fim, eu me reprazia mais escutando rebrilhar o concovo daquelas bolas umas nas outras, deslizadas. E pois, conforme dizia, por meu tiro me respeitavam, quiseram pôr apelido em mim. Primeiro Serzidor, depois Tatarana. Lagarta de fogo, mas firme não pegou. Em mim, apelido quase que não pegava. Será? Eu nunca esbarro pelo quieto. Num feitio? No que foi, no que me vi, no acampo do Hermógenes. Cabralhada, tiba, de boa entrada ao que me gasturei no vendo. Aqueles eram mais de 100 e meio, sofreudos, que todos, curtidos no jagunçar, refameia, mera gente. Azombado que primeiro até fiquei, mas daí quis assuntação, achei a meu cômodo. Assim, isto é, me acostumei com o meio, só meu coração, naquele arranchamento. Propriamente pessoal do Hermógenes, digo, bons e maus, uns pelos outros, como neste mundo se pertence. Por um que ruim seja, logo mais para adiante se encontra outro pior. E a situação nossa era de guerra. Mesmo com isso, a peito pronto, ninguém se perturbou com perigos de tanta gravidade. Se vivia numa jóvia, medindo mãos em vá-vá-vá e conversa de festa, tomando tempo. Aqueles não desamotinavam. A junta ali, assim, de tantos atrás do ar, na bagagem, manga de homens por zanzar ou estar à toa, ou parar formando rodas, ou uns dormindo como boi malha, ou deitados no chão sem dormir, só aboboravam. Assaz toda espécie de roupa, divulguei, até sujeito com cinta larga de lã vermelha, outro com chapéu de lebre e colete preto de fino pano, cidadão, outros com coroça e bedém, mesmo sem chuva nenhuma, só que de branco vestido não se tinha, que com terno claro não se guerreia, mas jamais ninguém ficasse nu de Deus ou indecente descomposto
No meio dos outros, isso não e não, andando que sentados, jogando jogos, ferrando queda de braço, assoando o nariz, mascando fumo forte e cuspindo longe, e pitando, picando ou dedilhando fumo no covo da mão, com muita demora. O mais sempre no proseio. Aventes baldrocavam suas pequenas coisas, trem objeto que um tivesse e menos quisesse, que custou barato, e ninguém furtava. Furtasse era perigar morte. Cantavam cantarol, uns aboiavam sem bois. Ou cuidavam do espírito da barriga. O serviço que cumpriam era limpar as armas bem, marcadas as cruzes nas feições das coronhas. E tudo o mais que faziam que fosse coisa de sem o que fazer. Por isso se dizia que ali corresse muita besouragem, de falação mal de rapatachos. Tinham lá até cachorros, vadiando geral, mas o dono de cada um se sabia, convinha, não judiar com o cão, por conta do dono. Às tantas me aceitaram, mas meio atalhados. Se o que fossem mesmo de constância assim, por tempero de propensão, ou então por me arrediarem, por quanto me achando deles diverso? Somente isto nos princípios, sendo que eu soube que eu era mesmo de outras extrações. Semelhante por este exemplo, como logo entendi, eles queriam completo ser jagunços, por algum... Não, eles queriam completo ser jagunços por alcanço, gala mestra. Conforme o que avistei seguinte, pois não era que, num canto, estavam uns permanecidos todos se ocupando num manejo caprichoso, e isto que eles executavam, que estavam desbastando os dentes deles mesmos, aperfeiçoando os dentes em pontas. Se me entende, senhor ver, essa atarefação, o tratear, dava alógio e apreço, dava até aflição em aflito, abobante. Os que lavravam desse jeito o Gesualdo, mocinho novo, com sua simpatia, o Araruta e o Nestor, os que ensinavam a eles eram o Simeão e o Acauã. Assim, em uso correntio, apontar os dentes de diante a poder de gume de ferramenta, por amor de remedar o aguçoso de dentes de peixe feroz do rio de São Francisco, piranha redoleira a cabeça de burro. Nem o senhor não pense que para esse gasto tinham instrumentos próprios, alguma liminha ou ferro lixador. Não, aí era a faca. O Gesualdo mesmo se fazia aquilo sentado num calcanhar. Aviava de encalcar o corte da faca nas beiras do dente, rela releixo e batia no cabo da faca, com uma pedra medidas pancadas. Sem espelho, sem ver, ao tanto que era uma faca de cabo de niquelado. No abre-boca, comum que babando, às vezes sangue babava. Ao mais gemer-se repuxando a cara, pelo que verdadeiro muito doía. Aguentava. Assim que esquentasse demais para refrescar, então ele bochechava a breve com um caneco de água com pinga. Os outros dois também. O Araruta procedia sozinho, igual, batendo na faca com a prancha de outra. O Nestor não. Para ele, o Simeão, com um martelinho para os golpes, era quem raspava. Mas de certo o Nestor ao outro para isso algum tanto pagasse. Abrenunciei. Renego, eu disse. Deveras? Então, mano velho, pois tu não quer? O Simeão em gracejo me perguntou. Me fez careta e, acredite o senhor, ele que exercia lâmina nos do outro, ele não possuía próprio dente mais nenhum nas gengivas, conforme aquela vermelha boca, banguela toda abriu e me mostrou. Repontei. Eu acho que para se ser valente, não carece de figurativos. O Acauã, que já era bem conhecido meu, assim mesmo achou de se reagir. São gostos. Mas um outro que chegando veio falou o mais seco. Tudo na vida são gostos, companheiros, mas não será o meu. Olhei para esse que me deu apoio, e era um Luís Pajeú, com a faca punhal do mesmo nome, e ele sendo de sertão do mesmo nome, dos comarcas de Pernambuco. Sujeito despachado, moreno bem queimado, mas de anelados cabelos, e com uma coragem terrivelmente.
Ah, mas o que faltava lá nele, que ele mais não tinha, era uma orelha que rente cortada fora pelo sinal. Onde era que o Luiz Pajeú havia de ter deixado aquela orelha? Será gosto meu não, de descascar dentaduras. Conciso declarou, falava meio cantado, mole, fino, alto e forte. Foi outro falar, de outro que no instante também ouvi. Ué, ué, em minha terra se afia guampa. É touro, ixi. E esse trollado de mais franco e desempenado cavaleiro era o Fafafá. Fiz conhecença dele, tenho, para mais depois. Ao que lá não faltava, a farta comida, pelo que logo vi, gêneros e bebidas boas. De donde vinha tudo, em redondezas tão pobrezinhas, a gente parando assim quase num deserto, e a munição tanta que nem precisaram da que tínhamos trazido, e que foi levada mais adiante para os escondidos de Joca Ramiro, perto do arraial do Bró, e a jorna para satisfazer aquela cabroeira vivente que estavam ali em seu emprego de cargo? Ah, tinham roubado, saqueado muito, graçavam. A Cebaça era a lavoura deles, falavam até em atacar grandes cidades. Foi ou não foi? Mas mire e veja o senhor. Nas eras de 96, quando os serranos cismaram e avançaram, tomaram conta de São Francisco sem prazo nem pena. Mas nestes derradeiros anos, quando Andelácio e Antônio Dó forcejaram por entrar lá, quase com homens 1.500 a cavalo, o povo de São Francisco soube, se reuniram e deram fogo de defesa. Diz que durou o combate por tempo de 3 horas. Tinham armado tranquias na boca das ruas, com tapigos, montes de areia e pedra, e árvores cortadas de través. Brigaram como boa população. Daí, aqueles retornaram, arremeteram mesmo, senhores da cidade quase toda, conforme guerrearam contra o major Alcides Amaral e uns soldados, cercados numa 2 ou 3 casas e um quintal. Guerrearam noites e dias, ao ver, por vingar, porque antes o major Amaral tinha prendido o Andalécio, cortado os bigodes dele. Andalécio, o que, de nome real, Indalécio Gomes Pereira, homem de grandes bigodes. Sei de quem ouviu, se recordava sempre com tremores, de quando no tiroteio de inteira noite, Andalécio comandava e esbarrava, para gritar feroz. Sai pra fora, cão, vem ver, bigode de homem não se corta. Tudo gelava de só se escutar. Aí quem trouxe socorro para salvar o major foi o delegado doutor Cantuária Guimarães, vindo às pressas de Januária, com um punhadão de outros jagunços, de fazendeiros, da política do governo. Assim que salvaram, mandaram desenterrar, para contar bem, mais de 60 mortos, uns 14 juntos numa cova só. Essas coisas já não aconteceram mais no meu tempo, pois por aí eu já estava retirado para ser criador e lavrador de algodão e cana. Mas o mais foi ainda atual agora, recentemente, quase, isto é, foi logo de se emendar depois do barulhão em Carinhanha, mortandades, quando se espirrou sangue por toda a banda. O senhor sabe. Carinhanha é bonitinha. Uma verdade que barranqueiro canta, remador. Carinhanha é que sempre foi de um homem de valor e poder, o coronel João Duque, o pai da coragem. Antônio Dó eu conheci certa vez na Vargem Bonita. Tinha uma feirinha lá. Ele se chegou com uns seus cabras. Formaram um grupo, calados, arredados. Andalécio foi meu bom amigo. Ah, tempo de jagunço tinha mesmo de acabar. Cidade acaba com sertão. Acaba? Atinei mal, no começo, com quem era que mandava em nós todos, o Hermógenes, mas perto de uns 50, nesse meio, o Acauã, Simeão, Luiz Pajeú, Gesualdo e o Fafafá obedeciam a João Goanhá, eram dele, e tinham um grupo de brabos do Ricardão.
Onde era que estava o Ricardão? Reunindo mais braços de armas, beira da Bahia. Se esperava também a vinda de Sô Candelário, com os seus. Se esperava o chefe grande, acima de todos, Joca Ramiro, falado aquela hora em Palmas. Mas eu achava aquilo tudo dando confuso. Titão Passos, cabo de turma, com poucos homens à mão, era, não obstante, muito respeitado. E o sistema diversiava demais do regime com Zé Bebelo. Olhe, jagunço se rege por um modo encoberto, muito custoso de eu poder explicar ao senhor. Assim, sendo uma sabedoria sutil, mas mesmo sem juízo nenhum falável. O quando no meio deles se trança um ajuste calado e certo, com semelho, mal comparando com o governo de bando de bichos. Caititu, boi, boiada. Exemplo. E de coisas faziam todo segredo. Um dia foi ordem, a juntar todos os animais de sela e de carga, iam ser levados para amontoamento e pasto, entre serras, no Ribeirão Poço Triste, num varjal. Para mim, até o endereço que diziam do lugar devia de ser mentira, mas tive de entregar meu cavalo completo no contragosto. Me senti a pé como sem segurança nenhuma. E tem as pequenas coisas que aperreiam. Enquanto estava com meu animal, eu tinha a capoteira, a bolsa da sela, os alforjes. Podia guardar meus trecos. De noite, dependurava a sela num galho de árvore, botava por debaixo dela o dobro com as roupas, dormia ali perto em paz. Agora eu ficava num descômodo. Carregar os trens não podia. Chegava o peso das armas e das balas e cartuchame. Perguntei a um onde era que tudo se depositava. Bereu, bota em algum lugar, joga fora. Oxe, tu carrega ouro nesses dobros? Que se importavam? Que se importavam? Por tudo, eram fogueiras de se cozinhar, fumaça de alecrim, panela em gancho de mariquita e cheiro bom de carne no espeto, torrada se assando e batatas e mandiocas, sempre quentes no saborralho. A farinha e rapadura, quantidades, as mantas de carne Ceará. Ao tanto que a carne de sol não faltasse, mesmo a miúde ainda saíam alguns e retornavam tocando uma res, que repartiam. Muitos misturavam a jacuba pingando no coité um dedo de aguardente. Eu nunca tinha avistado ninguém provar jacuba assim feita. Os usares, a ver como o Fafafá abria uma cova quadrada no chão, ajuntava ali brasas grandes, direto no Brasil. Ao ver como o Fafafá abria uma cova quadrada no chão, ajuntava ali brasas grandes, direto no brasal, mal assasse pedação de carne escorrendo sangue. Pouco e pouco, revirava com a ponta do facão, só pelo chiar. Disso definitivo não gostei. A saudade minha maior era de uma comidinha guisada, um frango com quiabo e abóbora d'água e caldo, um refogado de caruru com ofa de angu. Senti padecida falta do São Gregório, bem que a minha vidinha lá era mestra. Diadorim notou meus males. Me disse consolo, Riobaldo, tem tempos melhores. Por ora, estamos acuados em buraco. Assistir com Diadorim e ouvir uma palavrinha dele me bastava aninhado. Mas mesmo achei que ali convinhável não era se ficar muito tempo juntos, apartados dos outros. Cismei que maldavam, desconfiassem de ser feio pegadio. Aquele povo estava sempre misturado, todo o mundo. Tudo era falado a todos, do comum. As mostras, as vistas. Diferente melhor foi quando estivemos com Medeiro Vaz. O maior número lá era de pessoal dos gerais, gente mais calada em si e sozinha, moradores das grandes distâncias. Mas por fim, se acostuma, isto é, eu me acostumei, sem receio de ser tirado de meu dinheiro, que eu empacotava ainda boa quantia, que Zé Bebelo sempre me pagou no pontual, e gastar eu não tinha onde. Recontei. Aí quis que soubessem logo como era que eu atirava. Até gostavam de ver. Tatarana, põe o 10 no 11. Me pediam por festar. De 200 braças, bala no olho de um castiçal eu acertava. Num aquele alvo
num aquele alvo só. As todas, todas. Assim então esbarrei aquilo com que me aperreavam, os coscovilhos. Se alguém falou mal de mim, não me importo, mas não quero que me venham me contar. Quem vier contar e der notícias é esse mesmo que não presta, e leva o puto nome da mãe, e de que é filho. Eu informei. O senhor sabe. Nome da mãe e o depois quer dizer meu pinguelo. Sobre o fato para de mim não desaprenderem, não se esquecerem, eu pegava o rifle, tive rifle de um Winchester, até de 14 tiros, e dava gala de entremês. Corta aquele risco, tatarana, me aprovavam. Se eu cortasse, nunca errei. Para rebater, reproduzia tudo a revólver. Vem um cismo de fio de cabelo no ar. Que eu acerto, sobrefiz. Social, eu andava com minhas cartucheiras triplas, só que atochadas sempre. Ao que me gabavam e louvavam, então eu esbarrava sossegado. Surgidamente aí principiou um desejo que tive, que era o de destruir alguém, a certa pessoa. O senhor pode rir. Seu riso tem siso, eu sei. Eu quero é que o senhor repense as minhas tolas palavras. E olhe, tudo quanto há é aviso. Matar a aranha em teia. Senão, por que era que já me vinha a ideia desejável? Que Jolis havia de ser era se meter um balanço no baixo da testa do Hermógenes. Há bronzes, o ódio pousa na gente por umas criaturas. Já vai que o Hermógenes era ruim. Ruim. Eu não queria ter medo dele. Digo ao Senhor que aquele povo era jagunços. Eu queria bondade neles? Desminto. Eu não era criança, nunca bobo fui. Entendi o estado de jagunço, mesmo assim sendo eu marinheiro de primeira viagem. Um dia agarraram um homem que tinha vindo à traição, espreitar a gente por conta dos bebelos. Assassinaram. Me entristeceu aquilo até ao vago do ar. O senhor vigie esses. Comem o cru de cobras. Carecem. Só por isso, para o pessoal não se abrandar nem esmorecer, até Sor Candelário, que se prezava de bondoso, mandava mesmo em tempo de paz que seus homens saíssem e fossem para estropelias práticas da vida. Ser ruim sempre, às vezes, é custoso, carece de perversos exercícios de experiência, mas com o tempo todo mundo envenenava do juízo. Eu tinha receio de que me achassem de coração mole, soubessem que eu não era feito para aquela influição, que tinha pena de toda a cria de Jesus. E Deus de Adorim? Uma hora eu perguntei. Ele me olhou com silenciozinho todo natural, daí disse, em resposta, Joca Ramiro deu 5 contos de réis para o padre vigário de Espinosa. Mas o Hermógenes era fel dormindo, flagelo com frieza. Ele gostava de matar por seu miúdo e regozijo. Nem contava valentias, vivia dizendo que não era mal. Mas outra vez, quando um inimigo foi pego, ele mandou, guardem este. Sei o que foi. Levaram aquele homem entre as árvores de uma capoeirinha. O pobre ficou lá, nhento, amarrado na estaca. O Hermógenes não tinha pressa nenhuma. Estava sentado, recostado. A gente podia caçar a alegria pior nos olhos dele. Depois de um tempo, ia lá sozinho, calmoso. Consumia horas afiando a faca. Eu ficava vendo o Hermógenes passado aquilo. Ele estava contente de si, com muita saúde. Dizia gracejos, mas mesmo para comer ou falar ou rir, ele deixava a boca própria se abrir alta no meio, qual sem vontade, boca de dor. Eu não queria olhar para ele, encarar aquele carangonço. Me perturbava. Então olhava o pé dele, um pé enorme, descalço, cheio de coceiras, frieiras de remeiro do rio, pé pulbo. Olhava as mãos. Eu acabava achando que tanta ruindade só conseguia estar naquelas mãos. Olhava para elas, mas com asco. Com aquela mão ele comia, aquela mão ele dava a gente. Entremeando, eu comparava com Zé Bebelo aquele homem. Nessa hora eu gostava de Zé Bebelo, quase como um filho deve gostar do pai. As tantas coisas que me tonteavam. Eu, em claro, de repente eu via que estava desejando que Zé Bebelo vencesse,
porque era ele quem estava com a razão. Zé Bebelo devia de vir, forte viesse, liquidar mesmo a rás com o inferno da jagunçada, e eu estava ali cumprindo meu ajuste por fora com todo rigor. Mas estava tudo traidor no cabo do meu coração, alheio ao que encostei minhas costas numa árvore. Aí eu não queria ficar doido, nu nem mesmo. Puxei conversa com Diadorim, porque era que Joca Ramiro, sendo chefe tão subido de nobres costumes, consentia em ter, como seu alferes, um sujeito feito esse Hermógenes, remarcado no mal? Diadorim me escutou depressa, tal duvidou de meu juízo. Riobaldo, onde é que você está vivendo com a cabeça? O Hermógenes é duro, mas leal de toda confiança. Você acha que a gente corta carne é com quissé ou é com colher de pau? Você queria homens bem comportados, bonzinhos, para com eles a gente dar combate a Zé Bebelo e aos cachorros do governo? A espichado nesse dia calei. Assim uma coisa eu estava escondendo, mesmo de Diadorim, que eu já parava fundo no falso, dormia com a traição. Um nublo, tinha perdido meu bom conselho, e entrei em máquinas de tristeza. Então eu vou parar por aqui e a gente continua no próximo vídeo.